Olá a todos, hoje eu vou analisar uma partida jogada entre Alexei Shirov e Jerzy Lapinski. Alexei Shirov é um jogador espanhol, o estilo dele é muito parecido com o estilo de Mikhail Tal, um estilo que tem bastante sacrifícios e bastante legal, assim, é bem tático o estilo dele. E eu gosto muito de ver as partidas do Shirov e analisar elas também. E o adversário dele hoje é o Jerzy Lapinski. Jerzy Lapinski é um jogador polonês, um forte jogador. Essa partida ela foi jogada em 1990. Então vamos para a análise dela. Agora vamos analisar a partida. A partida começa com E4, vem E5, depois de F4. Então, esse lance, o Shirov, ele entra na variante do Gambito do Rei, que é uma variante agressiva no xadrez, em que você sacrifica um peão para você conseguir atividade de peças e uma coluna semi-aberta. Então, o Lapinski, ele aceita entrar nesse Gambito do Rei. E então o Shirov joga cavalo F3. Ele joga cavalo F3 para evitar dama H4. E a dama entrar aqui e fazer um estrago na ala do rei. Então, depois de cavalo F3, o Lapinski ele joga G5. G5 ele defende aqui em F4 e ameaça G4. Ele defende aqui se o bispo atacasse esse bispo de casas negras. Poderia sofrer ataques no futuro. Então o Shirov ele segue com bispo C4, atacando F7 e abrindo para o roque. E aqui o Lapinski ele joga G4. Quando ele joga G4, ele tá obrigando o Shirov a fazer alguma coisa. Se ele tira o cavalo, a dama entra aqui. E depois de um lance como G3, o Lapinski ele toma. E aqui vai ter um ataque, não pode tomar, porque senão cai a torre. E vai ter ataque descoberto. E vai ficar uma posição muito boa para as negras. E se o Shirov toma aqui esse peão, não acontece nada, o rei só apenas sai. Esse ataque aqui do Shirov ele não é suficiente para a vitória. E por isso que o Shirov, nesse momento, ele não pode tirar o cavalo. Então o que ele faz? Ele entra no Gambito Múzio. O Gambito Múzio, ele segue com roque. Roque, ele sacrifica o cavalo. Então o Lapinski ele aceita o cavalo do Shirov e o Shirov toma. E vem dama F6. Mas antes, se você perceber, o que aconteceu? O Lapinski, o que ele fez? Ele apenas ficou mexendo os peões e não desenvolveu as peças. As peças dele estão todas no fundo. E enquanto o Shirov ele já desenvolveu 3 peças. Esse peão também está desenvolvido. E então a partida ela segue com dama F6. E a dama F6 é para você proteger o peão, porque agora se eu tomo e ele toma e torre toma, cavalo H6 é um bom lance defendendo o ponto F7. E aí agora também o Shirov ele também não tem um ataque suficiente para a vitória. E as preças aqui ficam ganhas. Depois de qualquer lance aqui, o Lapinski ele abriria então aqui para o bispo ajudar na defesa também. E aqui fica uma posição que as pretas conseguem segurar o ataque. Mas não foi assim que se seguiu. Então aqui o Shirov ele sacrifica mais um peão aqui em E5, deslocando então a dama. E ele faz isso porque agora o Shirov ele vai sacrificar o bispo em F7. Agora ele sacrifica o bispo para poder movimentar o rei. E quando o rei movimenta, ele já não pode mais fazer o roque grande. Ele já não pode ter roque pequeno também. E também ele vai ficar sob o ataque da dama e da torre. E ele depois vai trazer as outras peças também, o bispo, o cavalo. E o ataque aqui é muito poderoso, o ataque do Shirov. Por isso que ele sacrificou então esse bispo. E os lances aqui para as negras são muito difíceis de defender essa posição. A partida então segue com D4. Com D4 ele sacrifica mais esse peão.
E então o Lapinski ele aceita, dando cheque no rei. E aqui ele entra, o Shirov ele entra no gambito múzio triplo, com bispo E3, sacrificando mais uma peça, 3 peças. Só que agora o Lapinski ele não pode aceitar esse bispo, porque se ele aceitar o bispo, a dama toma. E agora o peão tá cravado. E não tem o que fazer aqui, né? Agora as pretas estão perdidas completamente. Então ele não toma o bispo. E se ele jogar aqui, por exemplo, você pode se perguntar, se ele jogar aqui, a dama toma, e se a dama volta, simplesmente um lance aqui como dama C4, dando cheque, você ganha a dama com cheque. E se jogar aqui, você toma primeiro com cheque, o rei toma e dama toma. E aqui as brancas estão ganhas. Então por isso que não dá para voltar a dama. E se jogar aqui, checkmate, simplesmente. Se jogar aqui, também, sequência de checkmate. Vindo aqui, 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 checkmate. Então, por isso que não dá para jogar. Se o rei vier para cá, aqui, vem aqui, checkmate. Então, por isso que não dá para jogar nem mexer o rei. Então, esse lance aqui, dama B2, também é um lance perdido para as negras. Então, nessa posição, o Lapinski volta a dama para F6. O Shirov, então, ele toma aqui em F4 com o bispo. O Lapinski tira o rei para E8, tentando fugir com o rei para essas casas. E o Shirov desenvolve o cavalo. O Lapinski também desenvolve o cavalo. O Shirov vem com o cavalo D5 atacando a dama, atacando em C7. Então, o Lapinski tira a dama para G6. E o Shirov aqui ele desenvolve a última peça com torre E1. E aqui você vê essa partida que o Shirov ele tá com todas as peças dele desenvolvidas, enquanto o Lapinski tá com várias peças aqui na fileira do fundo, né? Essa torre, o bispo, os 2 bispos, um cavalo e uma torre. Enquanto o Shirov ele tá com todas as peças dele no ataque, atacando o outro rei. E aqui, nessa posição, o Lapinski ele tem a possibilidade de cobrir de bispo, de cavalo ou tirar o rei. Se ele tirar o rei, que é a primeira possibilidade, ele toma checkmate aqui. Se ele cobrir com o cavalo, que era o melhor lance, ele levaria um duplo, vindo aqui e tomando a torre. Ainda assim, essa seria a melhor continuação segundo os computadores. Mas o Lapinski, ele jogou bispo em E7. E aqui o Shirov vem com um lance que é bispo D6. E bispo D6, se você toma checkmate. Direto. E aqui, não pode tomar com o bispo. Você tem outras possibilidades. Também a possibilidade de cavalo em H6, que também seria uma possibilidade que o Shirov aproveitaria, que seria dama aqui em F8, sacrificando a dama, e você sacrifica mais uma torre, o cavalo toma, e aqui você toma aqui o peão em C7, o rei vem, e aqui a torre toma aqui em F8, e você traz a dama e toma o checkmate. Então essa daqui também não seria uma possibilidade, tentando segurar, tentando defender com a torre na fileira do fundo. Então, vou voltar. Essa daqui, jogando o cavalo aqui, então viria cavalo por E7, o cavalo toma, bispo toma, o cavalo cobre, mas você toma com a torre. E aqui a gente já pode ver que o branco também tá ganho, porque o material tá igual e o branco tem um ataque violento para cima do rei. Mas aqui o Lapinski jogou
rei D8. E aqui, se você quiser pausar esse vídeo para tentar encontrar checkmate em 3 lances, pode pausar. Agora, então, se você encontrou o checkmate com dama em F8, bispo toma e bispo por C7, é uma possibilidade também. E também teria bispo aqui, rei vem e dama aqui. Checkmate. O Alexei Shirov, então, ele jogou dama F8, seguido de bispo toma e bispo C7. Então, foi assim que o Shirov ele conseguiu ganhar com o gambito múzio triplo do Jerzy Lapinski. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e é isso e obrigado.